fiquei com eles lá e acabei fazendo um plano B, que era ser professor, porque eu vi que artista plástico, filho de caminhoneiro, querer ser artista plástico seria uma prevenção muito grande. Aí eu desisti, continuei fazendo alguma coisa em paralelo, mas a minha principal atividade foi ser professor. Então, nesse momento de estudos, eu estudei com o Lídio Bandeira de Mello, que vocês devem conhecer, Ruben Gershman, um cara fantástico, Alberto Pedral, Antônio Grosso, Guidassi, Carlos Jorge Guidassi da Silveira. E venho expondo regularmente, desde 79, e das últimas décadas eu me dediquei à arte conceitual e à fotografia, como suporte, fotografia como suporte da arte postal. A gente vai falar mais à frente sobre a arte postal, que é fantástica, e eu acho que vocês podiam exercitar também. Aí, além de haver realizado mais recentemente, esses últimos 6 anos que eu estou aposentado vivendo em Nova Iguaçu, em parceria com algumas pessoas, projetos curatoriais aqui na cidade. E que foram fantásticos e eu gostei muito e foi muito bom. Foi muito bem recebido. Então, eu queria fazer uma pequena fala sobre a decolonialidade, que não é um domínio que eu tenha, nem estudei isso no momento que eu fiz universidade. Eu sou muito curioso, eu leio muito, então estou sempre pesquisando. Então, eu vou falar o que eu consegui depreender disso e que isso sirva assim de um norte para nós daqui para diante. E mais ou menos eu trabalhei isso durante a minha vida. Então, na segunda parte, eu vou falar de alguns projetos que eu realizei e que tinha esse perfil. Então, decolonialidade e o ensino das artes visuais. Eu queria começar com um poema do Oswald de Andrade, que parece que explica totalmente o que nos aconteceu. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena. Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Oswald de Andrade. Essa poesia sintetiza muito o que nos aconteceu. Não é? Aí, ontem já foi citado o Aníbal Quijano, que é um pensador peruano, um sociólogo, que ele que criou o conceito de decolonialidade. Então ele fala uma frase assim muito interessante que eu coloquei até naquele releasezinho do que ia ser visto, que é tempo, enfim, de deixar de ser o que não somos. Olha que fantástico. Nós não somos isso, nós não somos colônia, nós não somos nada disso. Mas para isso a gente é necessário se perguntar quem realmente nós somos, então. Então, somos cidadãos que abraçamos a ancestralidade? Somos cidadãos que consideram a colonização do saber que recebemos e que fornecemos? Porque se a gente pensa isso, bom, eu estou fazendo uma coisa que está dentro da colonização, então eu preciso mudar. Se eu reconheço isso, eu já estou mudando. Conhecemos o processo de extermínio dos povos indígenas, o holocausto do povo negro na América Latina. É preciso que a gente estude isso. Né? Ou estamos, mesmo que inconscientes, corroborando e reafirmando essa sociedade burguesa, branca, racista, machista, heteronormativa, inerente à história pós-neocolonial da América Latina, imigração, imperialismo. Tudo isso são questões, são perguntas que a gente tem que se fazer e, a partir das respostas dela, mudar o nosso rumo, as nossas aulas. Então, para entender quem somos, realmente, por um lado, precisamos questionar esse esquecimento, o silenciamento, esse apagamento, essa invisibilidade da arte em geral e da arte contemporânea em particular, porque a arte contemporânea ainda é mais invisível a que nós produzimos. Essa arte genuinamente brasileira e periférica. Por outro lado, se faz urgente uma necessidade de construção de uma identidade em que os estudantes se reconheçam e que seus próprios olhares se voltem para o nosso território, porque sempre parece estar muito longe de tudo, né? A arte é para os outros, a arte é para os ricos, a arte é no Rio,
E o nosso território? Ninguém produz nada? É impossível. Agora, eu usei a palavra identidade e não usei nada em termos identitários. Por quê? Isso tem uma razão. Há uma professora da Universidade Federal do Paraná, Andréa Caldas, que vem defendendo, e eu concordo, que é uma despolarização ideológica das lutas identitárias. Não, a parte significativa dessas lutas identitárias foram capturadas pelo ideário neoliberal norte-americano e parcialmente financiado por financiadores globais. Então, isso retira da luta de classe, retira a luta de classe, que na verdade é o que vivemos, a decolonialidade tem a ver com a luta de classe, retira a luta de classe e a relação capital-trabalho dessa centralidade que deve existir. Isso é preocupante. Justamente nesses tempos regressivos que nós estamos vivendo, né, de direitos sociais e trabalhistas, isso tem que ser abordado, tem que ser discutido. Então, essas lutas identitárias mais dividem do que somam, do que agregam. Então, a própria ação da esquerda acaba por produzir padrões héteros, machos, brancos, com pouquíssimo espaço para as mulheres, LGBT, negros, indígenas, etc. Portanto, mesmo com a abolição do capitalismo, não se suprime o racismo, o machismo, a homofobia. Então, é preciso a gente buscar a interseccionalidade. O termo deve ser substituído, identitária, essas pautas identitárias, deve ser substituído por interseccionalidade, essas pautas. Aí, o que é interseccionalidade? A interseccionalidade nos permite compreender melhor as desigualdades, sobre a sobreposição de opressões, a discriminação existente da nossa sociedade. Por exemplo, o território já te discrimina. Aí você é negro, já discrimina mais ainda. Você é mulher, mais discriminada. Você é uma mulher trans, mais discriminada ainda. Então, essas interseccionalidades é que tem que ser estudadas. E elas se somam, não dividem. Então, a gente tem que estar bem atento a isso. Porque, às vezes, a gente entra na onda, na moda, e essa situação divide mais. Porque aí divide, eles controlam melhor a gente. É uma forma de controlar do capitalismo, usou isso para controlar a gente. Eram pautas da esquerda, virou pautas da direita e criou pequenas bolhas. Então, essa interseccionalidade pode ser considerada como uma ferramenta analítica importante para que a gente pense as relações sociais de raça, de sexo, de classe e os desafios para a educação e a adoção de políticas públicas eficazes e tal. Outra questão que me preocupa, e preocupa muita gente, muitos pensadores, porque eu sou só um professor, né? Mas eu me preocupa isso também, é esse conceito distorcido do lugar de fala. Você já deve ter ouvido falar isso, né? Usar esse termo, lugar de fala. Ele acabou servindo para ocultar discursos, estabelecer autocracias políticas de grupos, negar direito de fala. É algo que o capitalismo faz todo o tempo. Não é? Grupos identitários absolutos não vão nos levar a lugar nenhum. Ou, no máximo, a bolhas autorreferentes. Aí cada um fica na sua bolha, e eu me lembro do meu tempo de garoto com a ditadura militar, que a gente falava, não, fica na tua que eu fico na minha. Então, não havia diálogo, que é o mais importante. Né? Então, temos que estimular e incorporar na nossa prática o diálogo. E incorporar não é só o discurso, não é só incorporar discursivamente, mas uma prática concreta, o que nos ajudará a alcançar esse mundo democrático, e inclusive pelo qual a gente vem lutando há muito tempo. E que agora parece que a luta é muito maior, é muito mais angustiante. Então, há um cientista político, Luiz Felipe Miguel, escreveu sobre essa distorção do conceito do lugar de fala. Olha o que ele diz. Ó. Lugar de fala virou uma ferramenta de exclusão. Ter lugar de fala é um bilhete de acesso, numa leitura literal da metáfora. É ter assento numa assembleia exclusiva. Quem não tem lugar de fala não tem assento.
logo deve ser expulso, entre aspas, isto é, se calar. Então, complementando esse pensamento, Agnes Heller, uma filósofa húngara já falecida, falou: na sociedade de classes que vivemos, ninguém pode ter a pretensão de discurso universal, porque a existência concreta na sociedade partida não nos permite o acesso à compreensão universal. Não há essa compreensão. Então, o lugar de fala deve ser o lugar de todos nós. E qual lugar de fala é esse? O diálogo. Dialogar muito. Dialogar professor-aluno, professor e professor, autoridades e professores e alunos e os funcionários da escola. Esse diálogo é o mais importante. Nessa luta, portanto, precisa acontecer não só como plano no discurso, como no plano do discurso, mas também como uma ação concreta, para que essa nova sociedade que pretendemos construir seja menos dividida, menos partida, menos particularizada, mais universal. E só podemos fazer isso juntos, na unidade. E a arte suscita essa possibilidade. A gente tem uma ferramenta incrível na nossa mão para fazer essa unidade. Cada um expressar, principalmente a arte contemporânea, porque a arte contemporânea é a tua expressão. Eu vou analisar, eu vou observá-la como ela é nessa íntegra, como ela é para você e como ela passa para mim. O que eu percebo para mim, o que eu levo para mim. Isso é muito importante. Então, na verdade, a verdadeira luta é pelo socialismo. É a luta pela humanização mais plena. E o capitalismo não vai trazer essa luta para a gente. Né? Aí, a decolonialidade, lá atrás, um incauto pode argumentar, mas o socialismo não é uma doutrina europeia? Aí eu responderia como um sociólogo e ativista político peruano, José Carlos Maritegui. Ainda nos anos 20, ele fez esse questionamento e deu essa resposta. O socialismo realmente não é uma doutrina indo-americana. Mas nenhuma doutrina, nenhum sistema contemporâneo nem pode sê-lo. E o socialismo é um movimento mundial ao qual não se subtrai nenhum dos países que se movem dentro da órbita da civilização ocidental. Então, é válido, porque ele vai agregar, é agregador. Se não pela luta, se não pelo todo, pelo menos pela luta. Então, a partir daí, desse painel, a gente tem que ver quem educa o educador. Quer dizer, como nós fomos educados. Como eu fui educado. Eu fui educado numa universidade que, por exemplo, não falava de América Latina. Eu tive que, por minha conta, descobrir o que era a arte na América Latina. E é fantástica, né? Naquele momento não tinha esse estudo. Hoje talvez já tenha, isso há muitos anos atrás. Então, esse educador quem me formou, ele me formou com essa deficiência, com essa visão apenas eurocentrista. Uma visão eurocentrista, incluindo aí norte-americano. Né? Então, tem uma frase do Marx muito boa. Temos de emancipar a nós mesmos antes de poder emancipar os outros. Né? Aí eu queria citar um trecho do que o Glauber Rocha considera o que seria Brasil, o que seria a arte genuinamente brasileira, né? Essa arte decolonial. Ele fala assim, as raízes índias e negras do povo latino-americano devem ser compreendidas como única força desenvolvida neste continente. Nossas classes médias e burguesias são caricaturas decadentes das sociedades colonizadoras. Então, a gente deve observar isso. O que está dado aí, essa sociedade, a classe média e a burguesia, eles são uma caricatura e decadente dos colonizadores. Mas eles querem se manter nisso. Você, por exemplo, vê que eles estão em quase todas as áreas. Como foi aquele episódio do incêndio do defumatório lá do Borba Gato? Muita gente reclamou. Por quê? Porque muita gente, políticos, grandes proprietários, pessoas ligadas à área da justiça, todos são descendentes dos bandeirantes.
E por isso que eles se moveram logo contra, prenderam lá umas pessoas e tal. E essa sociedade é caricatural, é o nosso colonizador, é uma caricatura de colonizador. A gente tem que abandonar ele, tem que pensar isso. A nossa história é a história do índio e do negro. Essa é a verdadeira história. Se a gente não olhar para a África, a gente não consegue nos compreender. Não vamos nunca conseguir nos compreender. Então, no livro, e depois vai ter a bibliografia, vocês receberão, né? Então, no livro Colonialidade, Poder, Eurocentrismo e América Latina, Quijano, que já foi até abordado ontem, ele fala que os problemas das sociedades latino-americanas, o perfil ético, cultural, da composição dos mais desassistidos da nossa sociedade, cujo denominador comum é a permanente miséria, arraigada e injusta, é uma herança colonial. A gente sempre tem que pensar nisso, além dessas circunstâncias crônicas, claro, né? Por que nós somos permanentemente assim? Você já nasceu sabendo que existe miséria, que existe pobreza, que lá no Nordeste, que não sei o quê, não é? Isso tem uma raiz, tem uma origem e tem solução também. É a gente não pensar como nosso colonizador. Então, para analisar isso, ele propõe algumas questões. Primeiro, por exemplo, a maioria branca existe por quê? Existe em função do genocídio indígena no século XIX. Aí tem uma maioria branca. Não é maioria, a gente sabe que não é, né? Aí esse discurso hegemônico de democracia racial, por exemplo, que foi defendido há muito tempo no Brasil, não só no Brasil, na Venezuela também, na Colômbia. Esse discurso, a gente tem que desmontar esse discurso. Essa invisibilidade dos afrodescendentes, né, que estão num gueto, eles moram num gueto que é mantido ali, que eles são poderosos, eles são criadores e tal, mas eles são mantidos ali naquela miséria pela repressão. Então a gente tem que ter consciência, tem que estudar para saber por que isso ocorre. É em função da colonização. Mais uma questão que ele coloca é a impossibilidade de produzir pelas elites um Estado-nação homogêneo, sem modificar a interpretação histórica. Não há essa possibilidade. Se a gente não interpretar a história e modificá-la, não ver a história por parte dos perdedores, vamos dizer assim, a gente nunca vai mudar nada. Então, o conflito será permanente do Estado, independente de uma sociedade pós-colonial, que o que nós vivemos é essa sociedade pós-colonial, com as mesmas mazelas da colônia. Então, essas condições culturais contribuem para a continuidade dessas narrativas. É branca, machista, racista, heteronormativa e etc. E essas narrativas são hegemônicas, os jornais, a TV, as revistas. Não é? Quando a gente sabe que a população negra é mais de 50%. Nós somos o maior país negro fora da África. E por que isso não aparece? Porque há esse discurso hegemônico do branco. Tem um provérbio, eu queria entrar num outro autor, tem um provérbio africano que fala assim, ó, até que os leões tenham seus próprios historiadores, as histórias da caça continuarão a glorificar o caçador. Aí entra em cena Aimé Césaire, com um livro chamado O Pensamento Decolonial. Aimé Césaire, ele que vai criar o conceito de negritude. Claro, em relação à opressão cultural que o sistema colonial francês produzia lá na Martinica, que ele é da Martinica, né? Que rejeitava uma parte do projeto francês de assimilação cultural e de outra desvalorizava a África e a sua cultura, naturalmente. Então, essas referências que Césaire e seus camaradas honravam como um descendente. Então, honravam a cultura e toda essa referência afro, né, que os franceses não queriam lá, porque eles aqui eram os colonizadores. Então, vocês vão poder ler também, em algum momento, esse pensamento decolonial do Césaire. Então, a partir daí, o Césaire propõe a necessidade de construção de novos paradigmas de conhecimento por meio desse pensamento decolonial. Então, a gente vai estudar o que são as nações indígenas grandiosas, vai estudar o que foi o regime escravagista,
estudar profundamente e começa a compreender como é que se formou a nossa história. Então, tem um livro muito bom, eu, inclusive, estou lendo, sobre escravidão. Então, já saiu o primeiro volume, Laurentino Gomes, volume 1, vai sair o volume 2, e o volume 3, já saiu o volume 2 também, e o volume 3 vai sair agora, ano que vem. E ele, de forma simples, conta essa história terrível. Então, é bom a gente se pôr a par, a gente conhecer, para a gente ver a nossa identidade, a nossa cara e como nós fomos constituídos. E esquecer, não ignorar, mas esquecer a colonização. Não é o eurocentrismo. É importante a gente estudar a Europa também, na arte, mas não trazer isso como a única meta, a única forma de arte possível, é a eurocêntrica, não é? Então, ele propõe essa construção desses novos paradigmas para que a gente tenha um conhecimento por meio desse pensamento decolonial. Aí eu fiz um resumo aqui, assim, rapidamente. A colonização e o pensamento europeu trouxeram aos povos originários latinos, americanos e afrodescendentes escravizados essa marca da dependência financeira e do capitalismo. Por isso a gente vive assim até hoje, né, produzindo miséria e fome. Nas últimas 2 décadas do século XXI, questões de mudanças políticas na América Latina trouxeram à baila novas questões teóricas para a gente pensar a América Latina contemporânea. Claro, dentro do conceito decolonial, onde governos e movimentos sociais formam uma alternativa política às estruturas dadas aí, e buscando recuperar uma aproximação entre sociedade e Estado, para chegar à sociedade de bem-estar que a gente quer chegar, né? Aí, como eu trabalhei isso? Quer dizer, a minha perspectiva sempre foi Paulo Freire, foi uma perspectiva de dialética, né, marxista, que acaba batendo com essa questão, em alguns momentos, com a questão da decolonialidade. Então, parafraseando o Mário de Andrade, eu queria dizer que eu não quero servir de exemplo para ninguém, mas eu posso servir de lição. Então, eu vou tentar falar agora com mais substância da parte prática. Eu tinha uma espécie de inventário de algumas experiências que eu realizei dentro desse conceito da dialética marxista, sempre tendo em mente esse conceito decolonial, que agora eu percebo, né, que ainda não existia na minha época, né, na minha época de trabalho. Então foram mais de 30 anos lecionando artes, e onde eu me preocupei sempre em ser o mesmo professor, isso é importante. Não é porque eu estava numa escola de ricos particular que eu ia fazer uma aula diferente da dos outros meninos, e as experiências que eu tinha na escola dos ricos eu levava para a escola pública, da escola pública eu levava para a escola dos ricos, então já propunha uma discussão. Agora, isso é muito sofrido, isso é muito batalhado, é muita briga para você conseguir, sim, porque te chamam num canto, te dão recados, te contam historinhas, então você tem que ser muito firme, na sua, teoricamente, muito firme, e muito firme também ideologicamente. Aí eu posso até adiantar que a cada 5 anos acontecia alguma coisa, uma premiação, alguma entidade e tal, e culminou em 2013 com o 14º, eu acho que foi o 14º projeto de arte na Escola Cidadã, ensino médio, que a gente ganhou lá em São Paulo, um projeto da minha escola. Isso pode ser visto até num programa, Prêmio Arte na Escola Cidadã, Arte Postal, da Conexão Futura, o canal Futura. Eu não sei quando foi ao ar, mas você ainda pode ver no YouTube. Então, aí eu primeiro gostaria de falar do como era o fundamental, como eu agia no Fundamental 2, né, que crianças mais ou menos de 11 a 14 anos, sabemos que essas idades variam, né, na escola pública, e que hoje seria do 6º ao 9º ano, né, do Fundamental 2. Então, a 5ª série, que hoje seria o equivalente a 6º ano,
eu trabalhava com teoria da cor e polígonos, regulares e irregulares. Né? Aí, mas como eu fazia isso? Eu ditava obras, por exemplo, Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Portinari, eu ditava obra de arte. É um recurso. Você dita mesmo, ó, lado direito está tal coisa, lado esquerdo está tal coisa. E eles vão produzindo e depois de ver como é o pensamento de cada um, que é diferente, a partir da mesma coisa, e como o do artista também foi diferente de todos aqueles ali. Como nós pensamos visualmente diferente. Aí, Fabiane, pode colocar o primeiro slide aí, que a gente tem uma... se você puder, coloca aí. O primeiro slide. Só um instantinho que eu vou aqui compartilhar a tela. Então, no primeiro slide, foi um trabalho que eu fiz numa escola chamada Nações Unidas, em Rio da Prata, em Realengo. Estão conseguindo visualizar o título, professor? Estamos. Sim. O título. Posso passar, professor? Pode passar, querido, pode. Pode ir logo para as fotos. Ok. Se você assim desejar. Então, aí nós fizemos com esse trabalho, com a leitura da obra de arte do Portinari. Claro, eu fazia Tarsila Amaral, sempre essas coisas muito solicitadas, que os alunos gostam, porque está muito próximo deles, eles compreendem com muita facilidade. Então está aí Portinari, né? Releituras do Portinari, e que eles pintavam mesmo, com guache e tal. E depois, indígena. A gente pesquisava arte indígena, o grafismo indígena, e produzíamos pau de chuva. Agora, é claro, eu produzir esse pau de chuva foi um acontecimento. Eu ganhei uma série daqueles canudos de guardar plantas de arquitetura e resolvi utilizar com eles. E o pau de chuva é maravilhoso, porque além da pintura, dessa parte estética, você também tem som, né? Colocar arroz dentro daquele sonzinho da chuva. Até acredito que algum de vocês tenham tido essa experiência. Então aí tá, pode passar o outro slide, que aí aparece uma turma, eu não sei, eu não consegui ver, tá vendo aí do lado esquerdo os paus de chuva, em próximos, e do lado direito eles posando aí para fotografia. Muito bonitinho, né? Então, quem eu trabalhava aí? Ó, Anita Malfatti, Di Cavalcanti, o Portinari, tá aí, ó, Tarsila. E aí trabalhava a construção da roda das cores, cores primárias, secundárias, quentes, frias, terciárias. O Volpe é que me servia para os polígonos regulares e irregulares. Aí Rubem Valentim, que tem um trabalho fantástico, é um dos maiores artistas negros fora da África, Rubem Valentim. O Lazar Segal e o Goeldi, com monogravura. Isso eu fazia monogravura, que vocês devem saber a técnica, que é fácil até de produzir, qualquer mesa, qualquer superfície mais lisa, você trabalha ali e dá um efeito muito bonito, e esteticamente muito bonito, e eles gostam muito. Então, esse é um dos primeiros trabalhos, mais iniciais que eu trabalhava na quinta série, que hoje poderia ser trabalhado na sexta. E isso sempre, assim, eu exigia que eles fizessem pesquisa na biblioteca sobre o artista. Né? A pesquisa da imagem, dos índios e tal, eu mesmo podia levar alguns livros para eles observarem. Mas eu queria sempre que eles soubessem a história daquele artista. A senhora que trabalhava na biblioteca, que já é falecida, inclusive, ela uma vez veio me chamar e achou espantoso aquilo. Pô, mas um professor de artes pedindo que os alunos frequentem biblioteca. Não é, a biblioteca não é só professor de língua portuguesa, né? Também é de arte. E ela ficou maravilhada com isso, gostava muito de mim e tal, em função disso aí. Então tá aí, ó, o resultado. Foi uma exposição que eu fiz, isso é importante também mostrar para eles o trabalho dele, o trabalho do grupo. Todos os grupos, as turmas que participaram, estavam aí nessa salinha, expostos com a maior qualidade. Em alguns casos eu fazia até vocês vão ver mais adiante, uma espécie de catálogo, não é? Assim, bem
de fácil, barato e tal, mas eu fazia. E que aí parecia uma exposição verdadeira. E deles, né, uma exposição deles, mas como se fosse uma exposição profissional. E, claro, já preparando eles para ir a uma exposição. Quando se fosse com a escola uma exposição, eu ver que tem um catálogo, tem tudo aquilo, aquele procedimento e tal, para a gente poder assistir e questionar. Então, aí a construção do pau de chuva, que é decorada, a parte do índio, a construção do pau de chuva, decorado com um grafismo indígena. Eu construía também uma gamela de filme e papel jornal e cola, que não chega a ser papel machê, mas é como se fosse, você forra uma, uma bacia, um recipiente assim de plástico, pode ser até quadrado, com filme. E ali você vai colando um pedacinho de papel, assim, do tamanho de um selo, por toda essa superfície, com cola branca. Secando, você tem a cópia exata desse recipiente. Aí pinta de branco e trabalha o grafismo indígena que eles pesquisaram. Aí fica muito próximo do trabalho que os índios produzem, né? Que os indígenas produzem. E construção de história. Também nós somos livres para fazer isso também, essa construção de histórias. Com perguntas básicas, assim como quem era, o que ele fez, o que disseram as pessoas, o que ele respondeu. Você pode criar um clima de construção de história. E até coletivo. Cada um responde uma pergunta, quando junta tudo, ao final nós temos uma história completa. Aí pode ilustrar essa história. Sempre aparece uma história fantástica. Então, como para ilustração é muito interessante, né? E máscaras também. Eu trabalhei isso, máscaras africanas e latino-americanas. Porque havia uns livros na escola que trazia essas reproduções de máscaras, e a gente trabalhou isso com canto de caixa, para ficar uma coisa bem bonita. Depois a gente pintava com o dourado, de bronze, o que existe, né, tinta acrílica, e ficava muito semelhante o resultado final ao metal mesmo, ao material. Isso é muito interessante para eles, eles gostam muito disso, né, dessa brincadeira. Nós fizemos uma experiência também numa outra escola, que foi, hoje parece um absurdo, porque a carta não existe mais, que era um projeto Trocando Cartas com o Mundo. Isso foi no início dos anos 90. Então, o que eu fiz? Eu me associei à professora de inglês, o projeto, na verdade, era dela, e nós trocávamos comunicação, cartas, com alunos da França que estudavam inglês, na mesma faixa etária, mas no mesmo momento do ensino. Então, da França, da Romênia, do Peru, de Angola, entre outros, né? Olha só o percurso que nós fizemos. A França, que tipo de crianças estavam se correspondendo com as nossas? Eram imigrantes árabes do norte da África, e que viviam naquelas escolas integrais do interior da França e que estudavam inglês, no mesmo nível dos nossos aqui. Aí nós construíamos um booklet, assim, a turma toda se unia e começava assim, ó, o mapa mundi, estamos aqui. Aí Brasil, do Brasil para o estado do Rio o bairro, e a foto deles na entrada da escola, identificado. E depois cada um escreveria, se comunicaria com uma criança de lá mais pessoalmente. Aí nesse booklet a gente incluía moeda, feijão, é uma caixa. Então a gente fez isso com com essas vários países. Então, com a Romênia tinha acabado de sair de uma situação horrorosa, né, de uma mudança violenta de regime, com mortos, com o assassinato do presidente e tal. Peru, que aí já era muito próximo da gente, mas ainda muito diferente. Aí depois Angola, em inglês, mas Angola também fala português. Então a gente tinha uma igualdade, mas uma diferença que Angola também estava saída de uma guerra. Isso foi um achado. Uma criança, uma das meninas da turma, que seria a nona série, a nona série hoje, né? Que era a oitava antigamente, o pai dela serviu lá como enfermeiro e filmou
como eram as pessoas, que comida que elas faziam, as casas depredadas, aquela situação toda, e a aula acontecia, as aulas aconteciam. Aí nós passamos esses vídeos, que é o momento que as câmeras surgem, né, domésticas, e para causar, né, para eles se verem, olha, são negros como eu, e como é que eles passam isso? E será que eu passo isso também? Isso tem a ver com a colonização, tem a ver, essa discussão toda foi promovida e nós fizemos essa troca. Foi muito bonito, muito emocionante. Aí eu sempre tirava partido também do que estava ocorrendo na cidade do Rio. Por exemplo, no final dos anos 90, houve uma exposição, 98 eu acho, mais precisamente, eu não tenho certeza, mas por aí, do Andy Warhol, fotos, imagens fotografias e pinturas de pessoas, fotos de retratos. Aí as turmas souberam disso, estiveram lá, foram comigo e tal. Aí nós criamos um trabalho chamado Personas e Outras Performances, que dá pop, né? Para falar da pop art com eles. Aí que foi na oitava série, na sétima série, que hoje seria o oitavo ano, uma coisa assim. Aí de que consistia isso? Cada um traria uma foto sua, não é? E nessa época começou a ter aqueles fotos de ensaios, as meninas muito orgulhosas da sua imagem e tal. Então podia trazer uma foto que elas escolhessem, os meninos também. Essa foto era copiada num acetato, com caneta de acetato, tipo uma pilô, era projetado num papel comum, de papel pardo, e ali ela faria intervenções com papel glacê e pintura. Foi maravilhoso. O resultado foi fantástico. Eu fiz essa mesma experiência numa cooperativa de gente rica, em Jacarepaguá, fiz a mesma experiência. E o resultado era muito semelhante. Agora, tinha uma curiosidade, as meninas traziam essas fotos delas, produzidas, e os meninos tinham vergonha da sua imagem. Aí o que eles faziam? Traziam foto deles bebê. Você vai ver aí quando ela passar o slide. Então, isso é um trabalho de identidade. Né? Você trabalhar com a sua própria imagem, ou auxiliar o outro a trabalhar com a imagem do outro. Aí, Fabiane, pode colocar o slide do pop. Isso. Personas e Outras Performances. Foi uma professora de história que sugeriu. Aí a capa eu fiz um catálogo, olha, com uma edição pequena, para mandar para alguns lugares. Isso aí, a capa é um trabalho da menina. Olha como ela absorveu o conceito do Warhol, repetindo a sua própria imagem 4 vezes, interferindo. E ficou muito bacana. Eu coloquei na capa. A Escola Miguel Ramalho Novo. Pode passar. E tem várias fotos onde você pode observar. Está vendo? Aí, o bebê é o menino. Aí tem a da menina produzida, né, daqueles books de fotografia. E aí do lado direito tem um dos meninos que trouxe uma foto dele e não estava preocupado com o que diziam dele, e ele pintou, trabalhou a partir dessa foto dele, muito magrinho, que era a foto que ele tinha. E assim, meio jamais ele foi mais rebelde, vamos dizer assim, não, eu vou trabalhar o que eu quero, eu não vou trazer uma imagem que não é mais a minha hoje, né? Isso eu fiquei muito feliz com essa possibilidade. Pode passar o slide. Olha aí, olha. Tá vendo? Esse do meio é o da menina e o do lado esquerdo é o desse menino. Ele repetiu a imagem dele 2 vezes, ó. Aí no centro. Aí no lado direito tem uma menina produzida, né, pelo book dela, e à esquerda um menino. Assim, uma foto bem informal. Isso é muito bonito, muito. Até hoje, isso já tem muitos anos, eles já estão beirando os 40, e até hoje eles se comunicam comigo. E isso aí traz uma felicidade, eles se tornam nossos amigos. E se empoderam. Eu sou poderoso, eu posso, é a minha imagem, estou trabalhando a minha imagem. É claro que eles não. Isso é internalizado, né?
Isso é uma subjetividade. Isso aí eles podem pensar agora. Mas sempre que eles encontram comigo, professor, foi lindo, só lembram disso. Né? Não lembro de outras questões. Passa o próximo slide. Olha aí, olha que bonito isso aí. Né? E eles faziam tudo. Eles copiavam, eles projetavam, eles desenhavam, colocavam os pedaços. O pedaço do papel glacê é posto antes dele desenhar, né? Dele pintar a própria imagem. E as meninas sempre super poderosas. Né? Pode ver aí pelo resultado. Pode passar o próximo. Olha. Aí tem uma menina ajudando a outra. Aí você tem noção da dimensão do papel. Olha a dimensão que eles estavam trabalhando. A gente também tem um costume de trabalhar coisa muito pequena, um papel muito pequeno. Você pode trabalhar grande, pode trabalhar o pequeno, é claro, mas uma grande dimensão. Porque está aí uns grafites, né? Os muros pintados com coisas imensas, que a gente nem consegue entender como é que eles conseguiram trabalhar aquilo tudo. Aí você tem a dimensão. A outra teve que subir um banco para poder ajudar a colega a pintar. E aí do lado esquerdo, a menina produzindo as fotos dos books de fotografia, que era muito comum nesse período. Pode passar para o próximo. Então, aí eu trabalhei numa cooperativa, era um sonho, então, uma cooperativa de pais do banco. A cooperativa não existe mais, de pais do Banco do Brasil, que resolveram construir a escola para eles. Né? E foi uma experiência interessante. E eles me convidaram para trabalhar lá e eu fiz o mesmo trabalho lá com eles. Eu não tenho muitas imagens, mas eu tinha um folder que eu fiz para convidá-los para a exposição. Aí, mostra aí para o próximo slide. Olha aí, ó. É um slide que fechava, é uma coisa assim, ó, que aparece em preto e branco e colorido. A imagem do menino. Então, isso aqui era da escola dos ricos, que é tudo altos funcionários do Banco do Brasil, que moravam tudo na Barra, e construíram essa escola. Então, isso é importante a gente ter sempre conosco. Que o nosso problema, o meu problema, é o problema deles. O mesmo problema do menino da escola pública é o mesmo problema do menino da escola particular. Ele tem que passar pela minha experiência, porque é a mesma criança. Ele recebe informações diferentes. Aí a gente pode trabalhar, porque lá o outro não conhece Madureira, conhece Miami, né? Então a gente tem que fazer com que ele conheça Madureira. E vice-versa, e trocar. Eu sempre fui contra isso de trabalhar sucata com o menino que vive na sucata. O brinquedo dele é a sucata. Os ricos lá que querem a sucata para ver as possibilidades. Então a gente trabalha a sucata com. Não quer dizer que você esteja impedido de trabalhar. Mas vamos dar material bom para eles trabalharem, para eles produzirem e ver que há essa possibilidade. Aí o próximo slide vai falar dos quadrinhos. Por ocasião dos 500 anos, pode passar o próximo slide, Fabiane. Olha, quadrinhos. É muito importante trabalhar o quadrinho, é uma linguagem muito importante. Aí, por ocasião dos 500 anos do Brasil, nós montamos, na verdade, uma oficina de quadrinhos, com todas as turmas que eu trabalhava e uma professora de história que estava na escola naquele momento. Aí nós tínhamos redatores, tinham os quadrinistas, tinham os desenhistas, tinham os letristas. Claro, a gente conseguiu, num ano, fazer uma coisa pequena, porque é um trabalho de pesquisa muito grande. Mas foi premiado com essa publicação aí, ó, do Estado do Rio, do lado esquerdo, você vê aí a capa da publicação, e aí o desenho dos nossos quadrinhos lá que os meninos fizeram. Então, foram vários meninos, mas acabou ficando no nome de um só, porque não podia botar nome demais. Não, essas coisas do município, né, do Rio, naquela ocasião. Então, pode passar o próximo slide, você vai ver o trabalho, a qualidade do trabalho, o empenho deles, a essa aula, e a gente precisou adaptar uma parte que tinha um auditório lá que não era usado, nós adaptamos para ser ali a oficina. Eles trabalhavam com uma produção, né? Cada um fazia uma coisa, trazendo o texto, para o outro começar a quadrinizar, depois o outro botar um nanquim, passar um nanquim, né? Finalizar. Foi um trabalho assim, muito gratificante de acompanhar, de participar com eles. E
Bom, alguns que eu encontro, eles foram crianças, homens, adultos bem-sucedidos, no sentido de conseguir se colocar, têm seus empregos e estão trabalhando aí. Poucos da escola pública foram para a área da cultura. Isso aí fica... o decolonial provoca isso também. Coloca você naquele teu território. Você tem que romper com isso. É muito difícil, mas tem que romper. Temos que tentar romper. E poucos produziram alguma coisa assim na área da cultura. Mas tiveram essa experiência. Então, são pessoas criativas, né? Pode passar o próximo slide. Essa oficina foi, assim, uma maravilha. Olha o trabalho de quadrinização, como é tão bonitinho, né? Tão bem feito. As letrinhas que eles mesmos fizeram. Você vê que tem diferença, são vários desenhistas, então já tem um estilo de um estilo do outro. Pode passar o próximo. Olha. Vendo aí uma parte, eu não sei qual é a parte da história, mas tinha a supervisão da professora de história. Né? É uma escola de Realengo, uma escola pública de Realengo, muito próxima daquela onde houve o ataque daquele menino lá com problemas que matou aquelas crianças. Um pouco mais à frente. Pode passar o próximo. Bom, esse aí a gente não vai falar dele agora, não. Aí você pode... aí chegamos assim ao... Eu ainda fiz numa escola, já que a gente tinha essa possibilidade das câmeras portáteis, a escola ganhou uma câmera e eu consegui uma outra. E eu não sei se vocês lembram que havia uma produção, a UERJ tinha um trabalho com a comunidade chamado Fora dos Muros, uma coisa assim, eu não me lembro. UERJ Fora dos Muros. Então, você podia ir lá. E eu soube que lá tinha uma ilha de edição. E eu morava na Glória, ali perto do Abdias Nascimento. E era 90 anos dele. E a gente podia escrever no Condedini, que era um órgão de pesquisa escolar do município do Rio, que só tratava da causa afro-brasileira. Aí nós fomos, eu falei com a professora de História ligou para a esposa dele e conversou com ela e ela aceitou fazer o que os meninos fizessem uma entrevista com ele. Quer dizer, até cinema a gente trabalhou. Nós fomos lá na casa dele, ficamos uma tarde lá com ele, filmamos com essas duas câmeras, os meninos falando, fazendo suas perguntas, já programado. E depois nós fomos lá na UERJ fazer a edição. Esse vídeo, é um curta-metragem, ganhou o primeiro lugar do Condedini, naquele ano. Acho que foi 2004. E depois, olha que coisa legal, ele foi exibido no Festival de Cinema, o Festival de Cinema do Rio tinha uma sessão chamada Fórum, com filmes de estudantes e tal. Então, esses meninos, de uma oitava série, que seria o 9º ano agora, viram a sua produção num telão do cinema, ali na Estação Botafogo. Na Estação Botafogo tinha uma senhora que já é falecida também, que cuidava dessa parte da sessão fórum. Né? Então, isso foi... Olha só, a gente tem... Hoje, com a câmera de celular, você pode criar filmes. Até animação, de massinha, de coisa assim com as crianças. Eu consegui trabalhar por causa da câmera que chegou na escola e uma outra que já era mais fácil você ter uma câmera na escola. E alcançamos esses prêmios. Agora, daí eu só sei de um que foi trabalhar numa rádio. Que eram meninos, a escola era ali em Botafogo, e os meninos eram do Dona Marta. Então, um deles foi trabalhar numa rádio, trabalhava na Rádio MEC, como repórter de rua, uma coisa assim. Quer dizer, ele falou comigo quando ele viu lá a imagem dele, falou, olha que maravilha, ele estava muito feliz com aquilo de se ver, né, num telão, né, como um astro do cinema. E com um trabalho de reportagem, que era um documentário sobre Abdias, que eles fizeram. Então, aí o ensino médio, como seria o ensino médio? Na escola que eu trabalhei no Rio, houve uma mudança da grade curricular. Então, aí cada bimestre tratava de uma coisa, mas aí eu adaptei essa grade curricular
ao que eu gostaria de ter feito. Então, um dos trabalhos que está aparecendo aí é um trabalho de fotografia que nós fizemos trocando com outra escola. A gente trocava com outra escola, uma escola de formação de professores, que era a Sara Kubitschek. Aí nós fizemos esse booklet que você está vendo aí, ó. Aí colado com o título do projeto, tudo direitinho aí. Aí a gente vai falar mais adiante dele. Pode deixar até o slide aí, Fabiano, por favor. Então, o que eu falava? O primeiro bimestre era o quê? Era a teoria. Qual era? Era cultura contemporânea. O que era cultura? E até chegar ao contemporâneo. Aí o que era arte contemporânea? A gente discutia isso. E dentro dessa questão da arte contemporânea, a gente discutia a arte postal. Então, que é fácil de fazer a partir de fotografia, e mandar com o advento da internet, a gente podia fazer uma convocatória online. Não é? Aí o segundo bimestre, eu trabalhava com fotografia, arte contemporânea que eu trabalhava fotografia. Aí já era a parte prática da arte postal. Eu tinha um projeto, mais adiante eu vou falar quais eram os títulos do projeto e tal. Aí eu mesmo incluí, assim, ó, matriz afro-brasileira. Isso também é importante, a gente burlar, entre aspas, certas direções que a estrutura do Estado faz, que eles, na verdade, têm uma postura colonial. Aí você, então vou trabalhar isso, mas vou trabalhar com uma concepção decolonial. Aí, a matriz afro-brasileira, eu trabalhava com 3 nomes. Arthur Bispo do Rosário, vocês conhecem, Rubem Valentim, que é fantástico, e Abdir Nascimento, que também é, além de poeta, de escritor, de ativista, de político, ele é um pintor fantástico. Pintura de óleo sobre tela. Então, eu trabalhava esses 3 como a matriz afro-brasileira. Aí, no terceiro bimestre, era como arte contemporânea, história em quadrinhos e cinema. E a matriz indígena também era pesquisar grafismo e a produção de monogravura. Eu fazia grandes oficinas de monogravura com motivos geométricos e, naquele período, todos iam produzir a sua monogravura. Falávamos também da arte urbana. Aí, qual é a arte urbana? Era o José Datrino, que é o Profeta Gentileza, com aquele livro urbano na Avenida Brasil, um problema que a gente não podia visitar, né, o local ali, perto do Caju, podíamos sofrer alguma coisa, um acidente e tal, porque é no meio da pista, mas alguns que passavam por lá, eu vi e tal, é o maior livro urbano do mundo, e é muito interessante que ele sabe disso, um homem comum, simples, uma pessoa simples do povo, o Profeta Gentileza com o livro urbano. Aí, a prática dos quadrinhos, eu fazia com que eles lessem em sala de aula e discutissem em grupo, e discutissem os quadrinhos da época. Então, eram Os Malvados, do Dahmer, que é 2005, o Livro Negro do Dahmer, o Lafa, que era um ex-aluno meu, que também, em 2011, lançou um livro, Joe Henderson, Cartoon Delia, também, que lançou um livro em 2015. Então, a gente trabalhava com esses nacionais e com alguns internacionais. Um livro que era uma adaptação de contos do Franz Kafka, um outro que era uma música que eles transformaram em quadrinhos, aí já é naquele conceito de novela gráfica, e uma sobre a história dos poetas beat também, para eles verem as possibilidades. Então, hoje, até tem mais coisa para você explorar. Por exemplo, tem dois livros de quadrinhos, um se chama Cumbi e o outro Angola Janga. Tudo é de uma editora chamada Veneta. Depois, quem quiser, entre em contato comigo que eu passo direitinho. De 17 e de 14 e 17. Nesses 2 anos, um artista chamado Marcelo de Salete, que é um jovem negro quadrinista lá de São Paulo, foi premiado no mundo. Ele ganhou tipo o Oscar do quadrinho. Então, hoje você já pode trabalhar com um quadrinho que é eminentemente negro e que discute
a causa negra e produzido por um artista negro, né? Então, a identificação deles vai ser total. Aí, no cinema, havia, aqui eu não sei como é que é, mas havia uma oficina de cinema do Anima Mundi. Ele fazia uma oficina de cinema. Aí eu consegui levar para a minha escola e nós fizemos 2 filmes no mesmo ano. Está no YouTube, você pode encontrar. Um é a Clarice, Radiografia do Medo. Eles mesmos criavam a história, o roteiro, filmavam, aprendiam pequenos rudimentos de como é a filmagem. E ainda ficava um material para a escola falando de como se produz um filme. E o outro é Lixo, Madeira e Entulho, porque eu trabalhava ali no Turano e o povo deixava o lixo todo na porta da escola. Descia, largava o lixinho ali. Tinha a caçamba, mas são centenas de pessoas passando de manhã, extrapolava e até o lixeiro vir recolher, ainda tinha essa questão da professora de ciências de separar o material. Aí nós fizemos um filme contando essa história ali, com a participação da escola, da comunidade, todo mundo trabalhou. E foi muito interessante também. A gente apresentou na universidade, ali perto, que tinha cinema, uma dessas universidades aí particulares. Aí a gente exibiu lá o filme da produção deles também. E Clarice, Radiografia do Medo, é um filme de terror que eles produziram por conta dele. Aí também a gente, no quarto bimestre, a gente falava de escultura contemporânea. Ou seja, escultura contemporânea, para radicalizar, eu levava eles para visitar a escadaria Celaron, ali na Lapa. É escultura contemporânea. Intervém, eles têm um choque, né? Como é escultura? Porque eles pensam que escultura é aquela coisa que está no meio da praça, uma mulher, um homem, um deus, uma deusa grega e tal. E não é, né? Não é só isso. Então, eles entravam em contato com a escultura contemporânea, que é muito importante também. Percebeu que eu também convidava pessoas da comunidade, próximos ali, que produziam, que eu acabava sabendo, ou ex-alunos meus que produziam, e levava eles na escola, para eles fazerem um debate, para eles fazerem uma palestra, mostrar o trabalho deles, para mostrar a eles que há possibilidade. Então, aqui também na Baixada, tem artistas fenomenais. E entrando em contato com eles, eu tenho certeza que eles não vão se furtar a ir na escola. Porque um artista gosta disso, ele gosta de passar o que ele sabe, o conhecimento dele, a vivência dele. E isso desperta no aluno essa possibilidade. Normalmente, naquele aluno esse aluno o Johansson, ele me contava sempre uma história assim, que um professor dele, não sei de que, não sei se era de história, levou um cartunista na escola. E ele era o aluno problema, que ele tinha uma deficiência na fala, era o bullying, comia o dia todo contra ele, porque não existia nem o conceito do bullying na ocasião. E quando ele viu aquele homem fazendo aquilo, mostrando o trabalho dele, ele falou, pô, é isso que eu quero fazer. Então, a escola, às vezes, ela não apresenta ao aluno uma possibilidade de vida futura naquilo que ele sabe fazer ou gosta de fazer. A escola meio que engessa e faz pelo meio, né, pela média. E muitos dali são expelidos. E uma ação como essa, que só a arte propõe, porque todas as discussões vocês devem ter essa experiência, vai acontecer na aula de arte, você está mais próximo dele, ele pode falar ao pé do ouvido, pode confessar alguma coisa, algum questionamento dele, algum sofrimento, alguma coisa que eles estão passando. Tudo vai parar no ateliê. Então, esse é um momento excelente para a gente abrir esse diálogo e levar esse diálogo, alguma coisa que você perceba, e também mostrar para eles o norte. Olha, se o cara faz isso, eu quero fazer isso. Isso também pode acontecer com música, com o teatro, e o sujeito tem a vida dele salva. Eu mesmo falava que eu fui salvo por isso. Que a minha mãe me ensinou a desenhar e tal, e isso me fez vencer na vida. Eu já sabia o que eu queria, era desenhar. Então, eu fui a vida toda trabalhando numa coisa que eu gostava. Então, fui salvo por isso também. Eu não teria estrutura física para fazer força ou trabalhar com uma coisa assim mais complicada do que esse trabalho, que é complicado também, mas é muito gratificante e é muito, assim, a pessoa. Você trabalha a pessoa, trabalha com carinho, trabalha com afeto. E isso é muito bom. Afeto nos dois sentidos, né?
fé do carinho e do afetar. Você pode afetar a vida desse menino e ele definir-se como adulto, né, lá no futuro. Então, a gente ia na escadaria Celaron. O Celaron não era uma pessoa, ele já é falecido, né? Ele não era uma pessoa muito fácil, não dava nem para conversar com ele, porque ele xingava. Mas a escada dele é pública e a gente podia ver. Aí, a outra matriz, além da matriz afro, a matriz indígena, a matriz feminina. Aí eu trabalhava a azulejaria e problematizando a colonização com o trabalho da Adriana Varejão, que é o que ela faz. E é fácil para ele também produzir um projeto de azulejaria, com pequeno azulejo, mesmo que você não construa, você pode fazer no papel e usar até questões geométricas, se quiser, e fazer uma pesquisa da azulejaria colonial, né? A função dela na arquitetura, e a gente falar da azulejaria como uma imposição também, entre aspas, colonial, né? Aí a Rosângela Renó, que trabalha fotografia, então a fotografia pessoal, que estava sempre presente nas aulas, porque as máquinas, os celulares já eram um facilitador, né, que pode fazer fotografia. E Beatriz Milhazes, com essa coisa do carnaval, né, essa carnavalização. O erudito e o popular caminhando juntos, e dali você pode falar sei lá, a toalha de mesa da sua avó, que tem aqueles desenhos, né, fazer as cores e tal. A carnavalização, essa coisa que é muito nossa, é muito afro, é um resultado, é uma ópera, não é? Em céu aberto, um dos eventos maiores do mundo. E a gente sabe muito bem construir esse evento. Então, somos capazes, temos coisas maravilhosas. E também pode ser uma fonte de renda, o menino pode trabalhar na produção do carnaval, né? Aí, na prática de escultura, o que nós trabalhamos com eles? Era um pote, cada um receberia um pote e eu colocar coisas ali. E depois esse pote estaria junto com outros potes de vidro que eles mesmos traziam de casa, de geleia, de coisas assim, da cozinha. E o livro objeto. Eu vou falar mais tarde, mais assim, aprofundar a ideia do pote. E um livro objeto, quer dizer, um livro que é destituído dessa coisa objeto, e você constrói esse livro. É um livro artesanal, normalmente é um número só, é único, e tem ali um registro muito pessoal teu ou do grupo, né? Aí, bom, hoje já existem outras questões que eu não abordava na década passada, que é a questão de identidade de gênero, por exemplo. Então, hoje já tem o KIR, teve uma exposição do KIR Museu aqui, e existem muitos artistas que abordam esse universo do LGBTQI+, né? LGBTQI+. Antônio Obá, Camila Suato, Cristos Nóbrega, Fábio Baroli, eles trabalham com essa questão da identidade de gênero, que você pode até encontrar esteticamente essa identidade em obras do Warhol, por exemplo, né? Mas não tem o cunho de reafirmar essa identidade, que é o que é bonito, né? Essa reafirmação. A gente fica dizendo, não, isso aí tem uma estética homossexual, né? Mas não é assumida pelo artista. Aqui não, tem artistas assumidamente do grupo LGBTQI+, e que produzem arte com essa estética, com essa discussão. Isso é maravilhoso. E a arte postal. Esse trabalho de arte postal acabou sendo premiado lá em São Paulo, como eu falei ainda há pouco. Então, como era esse projeto, como é que a gente desenvolveu? O aluno faz o trajeto casa-escola, escola-casa, quase sem observar a ambiência, né? Ele quer chegar na escola. Esse projeto de arte postal, eu obrigava ele a observar esse seu trajeto entre escola, casa, casa e escola. E ele tinha que fotografar. E esse trabalho eu fiz na comunidade
do Turano. Então, naturalmente, a escola e a casa deles, que tinha alguma distância, vai falar da problemática de morar numa comunidade. Né? Foi fantástico. O tema era rua, poética, convívio, vivência e convivência. E a gente sorteou esses temas. Então, uns receberam poética. Aí você já tem que discutir com ele o que é poética na arte contemporânea. Outro recebeu convívio. O que é convívio? Não é? E vivência. O que é vivência? E o que é convivência? Cada um recebeu um termo desses e ele tinha que observar na sua foto que batesse com o conceito da palavra com que ele estava trabalhando, que foi sorteada para ele. Foi fantástico, gente. Foi fantástico. Tanto que a gente acabou ganhando o prêmio lá, foi um trabalho muito bonito. Aí nós, com essa possibilidade da internet, fizemos uma convocatória, porque existem muitos artistas que trabalham arte postal hoje, só que não é mais a troca de cartas, revista especializada, não, pode ser até por e-mail. Você envia o teu projeto, o teu trabalho, para um outro artista e ele manda para você, por e-mail. Então, nós fizemos a convocatória, nós recebemos de 6 países do mundo. Trabalho de 6 países do mundo. Chegou para a gente, até do Japão. Esse foi premiado que eu estou falando. E depois eu fiz isso de escola para escola, de sala para sala, todos eles trabalhando assim com pseudônimo, essas coisas. Então, o resultado é maravilhoso e a foto era feita de tamanho postal. Agora, aí tem um detalhe importantíssimo. Eu tinha o apoio total da direção. Para quê? Para imprimir as fotos na máquina lá da escola. E isso tem um custo. Né? Então, você vai ter, sei lá, são 30, são por turma, com 5 turmas, são quase 200 imagens. Né? E isso para imprimir, tamanho postal, que é 15 por 10,5, tem um custo. Mas eu tinha essa direção. A gente tem que cavar isso também. Ou cavar patrocínio, associar com a comunidade, com o comerciante, eu não sei como seria hoje. E nem sei também como ela resolveu isso, mas ela falou, não, Carlos, pode tocar porque eu seguro. Eu entregava para ela, olha, eu gastei tanto isso aí, e ela cobria. Então, essas parcerias também são importantes. A gente não pode desprezar a parceria, mas sempre com essa observação. Então, os meninos que trabalharam com essa arte postal, eles estavam falando da vivência deles no espaço que pertence a eles, né? Falando de si e da sua problemática. Aquela quantidade de fios e gatos no poste, por exemplo, apareceu para a gente. Aquela quantidade de casas muito próximas umas das outras na comunidade também apareceu. E outras questões assim. Então, as questões podem ser discutidas em sala de aula. A questão da moradia, né, do esgoto sanitário. E eles faziam as fotos que eles achavam interessantes. E foi muito bonito, com o resultado foi muito bom. E nesse mesmo ano, a gente trabalhou esse projeto do livro Objeto, que era bilíngue. Então, a professora de inglês também estava envolvida. Aí tem essa imagem que vocês viram ainda há pouco, era o resultado desse trabalho, e a gente fez uma troca com essa escola, que era lá no centro do Rio. Então, qual era como eu organizei esse projeto com a professora? Em grupo, os alunos escolhiam um determinado trecho da rua onde eles transitam, onde eles atuam de casa para a escola ou vice-versa. Então, ali eles iam observar e registrar a partir dessa observação sensorial, ele registrar isso, pensamentos, palavras, os cheiros, os ruídos, resíduos, imagens, memória. Né? Porque passei numa casa e senti cheiro de feijão que a minha mãe fazia. Entendeu? Então, essa memória, e eles registrarem isso. Foi também uma experiência fantástica. Isso é arte contemporânea. E eles estão vivenciando
naquele pequeno trajeto que eles percorrem e ressignificando esse conceito rua, né, dando uma nova concepção. E essa concepção pode ser poética, crítica social, né, uma homenagem a uma rua que ele gosta muito e tal. E o resultado, eu não tenho nenhum livro desse, porque todos foram para outra escola, a escola mandou para ele e ficava na escola, né? Então eu não tenho para mostrar. Isso é uma coisa que eu vou falar depois no final, que é muito importante ter esses registros. Então, esse slide que apareceu, essa troca com a Júlia Kubitschek. Aí a escultura contemporânea, que eu falei que era um pote. O título era Projeto porque nas maiúsculas eu fazia o título pote. Então, era um pote recheado de histórias. E o que ele tinha que fazer? Que a escultura contemporânea, ela comunica a própria essência, a própria presença dela já é escultura, né? Não importa a temática. E o significado final, quem dá é o espectador, né? E é exclusivo de cada um. Que eu vou tirar dali a minha experiência de ver aquilo ou boa, ou memória. Então, eles tinham que consistir em uma instalação coletiva, que era o final, os potes todos juntos, mas eles tinham que colocar nesses potes qualquer coisa que eles desejassem, histórias, fotos, objetos, desenhos dele mesmo, paisagens, miniatura, assemblagem, o que eles quisessem. Foi fantástico. Isso era tudo apresentado, assim, os potes em pilha, né, como se fosse num supermercado, né, os potes organizados pela altura, e dava um aspecto muito interessante. E essa coisa do que é o todo, mas é diferente, né? Cada um produz de forma diferente, porque a gente tem uma visão de mundo diferente, tem uma subjetividade diferente, então isso acaba resultando em um trabalho diferente. Mas eu sou igual ao outro porque eu sou diferente dele e ele diferente de mim. Então nós somos iguais. Era nesse sentido que a gente trabalhava essa escultura contemporânea. E eles vão também absorvendo esses conceitos do contemporâneo, porque senão eles ficam só naquela coisa da arte, lá atrás, da arte da pintura sobre tela, de ateliê, do cavalete. Isso não existe até, mas não é mais importante, já tem diferença. Aí quando você trabalha com um artista aqui da Baixada, por exemplo, que usa latas de tinta, ele é uma maravilha, né? Ele vai ficar chocado com isso. Não é aquela pintura de tela, aquilo é arte. Ele nem pinta, ele só recorta essas latas que já vêm com restos de tinta ali pintados e monta, né, o que ele considera aquele painel naquele momento, né, com aquelas cores. Então, nós temos artistas, Raimundo Rodrigues, que faz um trabalho assim, até com o fundo da lata, com aquele um objeto que a gente usa para espalhar tinta, e depois a tinta fica ali grudada, ele pega e faz um painel enorme com essas caixas de pintura, né? Então, ele tem acesso a isso e saber que a arte contemporânea não é aquilo de lá de trás só, e isso é nosso, isso é meu, é do meu vizinho, produz, isso é muito importante, né, a gente levar para ele. Então, eu não sei se já estaria na hora da gente terminar, porque está tão tranquilo que eu pareço que estou falando sozinho aqui para a parede da minha casa, né? Mas eu queria fazer uma conclusão, um fechamento disso aí, qual foi a minha intenção. Então, a primeira coisa que a gente se depara é assim, ó, o ensino da arte, ele exige estratégias, é óbvio, né? Mas estratégias coletivas e individuais. E essa estratégia no coletivo, a gente tem que usar essa cultura colaborativa. Então, a gente tem que, essa relação professor-estudante, professor-escola, professor e pais, professor e funcionários da escola, tudo isso deve permear essa relação, né? Principalmente o professor de arte está aberto a todas essas discussões. Então, e o aluno, com afeto disso, essa relação aluno-professor, você não vai ter problemas nenhum. Como eu não tive nunca problema nenhum, mais de quase 40 anos trabalhando, não tive nenhum aluno
Tinha alguns acidentes e tal, entornou um poste de uma coisa e tal, mas não tinha problema nenhum. O problema é que tinha, assim, aquele aluno muito tímido que eu percebia alguma coisa que vinha machucado para a escola e eu falava para a direção acionar os pais, saber o que estava acontecendo com ele nos fins de semana. E ainda cabe essas observações, né? Então, essa cultura colaborativa, a gente tem que incentivar, é o coletivo que importa. Professor? Sim, Ah, sim, querido. eu estava sentindo, meu nome é Nelly, boa Oi, noite. Eu Nelly, estou tudo sentindo bem, falta querida? Boa noite. de falar com o senhor e ouvi-lo, é encantador. Mas a gente também falar com o senhor é Sim, importante, sim. né? Que Eu eu acho que achei que eu dava também fico tempo da nessa gente situação abrir. solitária aí. Mas eu sou professora da educação especial. E eu entrei Ótimo. nesse, porque eu acho muito importante a gente dialogar, e eu já promovo dentro da escola, né, uma perspectiva colaborativa, de Que cultura lindo. colaborativa com Muito o bom. coletivo. Então, é, essa proposta ela precisa reverberar em outros espaços e precisa se transformar, Isso. na minha percepção, numa formação para o formador, sabe? De entender Sim, essa cultura colaborativa, porque a gente tem profissionais da educação que ainda encaram, né, alguns, numa perspectiva muito isolada. E isso faz com que a gente não abrace o outro, afete o outro, sim, sabe? sim. Principalmente nesse momento em que a gente está ressignificando as nossas práticas, né? Os nossos olhares, no Isso. momento em que a gente está utilizando a internet. Então, eu acho que, assim, eu acho que a formação do formador para essa perspectiva colaborativa também seria importante. Obrigada. Claro, ótimo. A sua intervenção foi fantástica. Isso aí é o primordial, é o coletivo. A gente está sempre levando para o coletivo. Fora disso, não há salvação. Nós não temos como construir alguma coisa libertadora, decolonial, se a gente não discutir isso. Então, primeiro é essa cultura colaborativa. Tem que ser estendida para outras escolas, como a professora acabou de falar. Isso mesmo, outras instâncias. E a Casa de Cultura, e a Secretaria de Educação, a Secretaria de Cultura, tudo tem que estar envolvido. Tá que, nesse momento, a Secretaria está financiando isso. Isso já é uma parte dessa cultura colaborativa. Uma outra coisa que o professor deve reconhecer sempre, os saberes dos alunos. Isso é muito importante. Construir essa relação através do diálogo e do respeito. Né? A gente sabe que a gente aprendeu isso com Paulo Freire, ninguém chega vazio na escola. Né? Você tem a tua família, tem a tua subjetividade, e cada um, a subjetividade é diferente, porque a construção dele pode parecer igual, mas a criança não recebe de forma igual uma da outra. Então, somos 3 irmãos, filhos de estrangeiros, que vieram fugidos da Segunda Guerra para cá, e somos completamente diferentes. Como eu fui atingido por essa história, foi de uma forma, e o meu irmão de outra, e a minha irmã de outra. Então, observar, estar atento, o professor tem que estar sempre atento e levar em consideração esses saberes. Sabe como é que eu fazia? A primeira aula, eu perguntava o nome de cada um para me aproximar deles e que eles falassem para mim a história da família deles, o nome dele. Pô, que nome lindo, quem deu? Ah, foi minha tia, foi... Entendeu? E descobri coisas muito legais, assim, nomes interessantes que eles mesmo não sabiam a história e tinha a ver com alguma coisa interessante da história. Então, isso já te aproxima dele, né? Que é uma relação diferente do professor de arte com um aluno. E é claro que deveria ser a relação de todos os outros professores. Então, reconhecer e valorizar esse saber que o aluno traz. Né? E não tentar modificar isso, tentar colocar isso para os outros colegas que vão acabar se identificando também. Eu defendo sempre que o professor deve também ser, além do estudioso da arte, um pesquisador de informações, de materiais, de técnicas, e um criador. Ele deve ter um projeto. O professor de música, ele estuda o seu instrumento. Um professor de, sei lá, de teatro, ele faz cursos de teatro, faz oficina. Um professor de arte, ele produz, é escultor, ele é pintor, ele desenha. Ter uma pesquisa é bom para você saber o que vai trabalhar com eles.
e para eles também observar aquilo que você produz e ter um caminho. Porque eles querem saber o que você faz. Se você não mostrar para eles, eles falam, você não faz nada, você só dá aula. Eles falam isso lá, às vezes, na minha cara. É fácil, você só dá aula. Não, tem um trabalho. Claro que isso é dentro de um processo. Não é porque eles podem ficar tímidos também diante do que você produz. Então, o professor deve ser um estudioso de arte, um pesquisador, ainda mais agora que é fácil de pesquisar. Por exemplo, há pouco tempo eu descobri qual era a técnica inicial de gravura do Andy Warhol. Por quê? Porque existe a internet. Então, você pode fazer uma pesquisa, desenvolver uma pesquisa tua de materiais, de técnicas, através da internet. Esse trabalho criador é importante também para o professor. Esse desenvolvimento do que você também está se desenvolvendo em contato com eles. E desenvolver esse conhecimento teórico e prático. E trocar isso com outros professores de arte da escola, ou com outros professores de outras áreas também. Criar grupos de estudo é muito importante, o estudo teórico mesmo. De, olha, tenho aqui uma teoria, um livro do tal. Por exemplo, agora eu citei aqui 2 ou 3 autores. Então, você pode fazer um grupo de estudo, que não é fácil. A gente também tem pouco tempo, tem que ganhar a nossa vida, e não é brincadeira. Né? Mas tentar organizar esse grupo, se comunicar no WhatsApp e tal, e o que você está lendo? Eu li isso aqui assim, assim, o que você acha? Isso é muito importante, a gente tem que se unir. É isso aí, é tudo sempre no coletivo. Uma outra coisa que eu também defendo, e que eu vi nas minhas escolas, olha, eu trabalhei nessa escola do Turano, Herbert de Souza, eram quase 200 professores. Me pergunta quantos iam a exposições, quantos iam ao teatro, quantos iam ao cinema. Eram pouquíssimos, acho que não dá 10 desse universo. E muitos estavam ainda com aquela coisa lá atrás, o que ele aprendeu na universidade. Imagina hoje eu ir dar aula com o que eu aprendi há mais de 50 anos atrás. É uma estupidez. Eu não posso, o mundo é outro. Entendeu? E graças a Deus que a gente se aposenta também, né? Porque você chega num momento que você já nem entende a brincadeira que o aluno está fazendo na sala de aula. Porque ele está citando um jogo, uma coisa eletrônica, você não domina mais. Entendeu? Que é uma outra geração chegando. Então, a nossa vida é curta e, graças a Deus, é um primo meu que fala isso. A vida é curta, graças a Deus. Então, o professor deve ser também um apreciador e um consumidor de arte. Frequentar galerias, museus, espaços culturais. Aqui a gente tem muito espaço cultural, somos pródigos nisso. E espaços culturais gratuitos, isso não existe no mundo, gente. Vai em qualquer outro lugar do mundo, você tem um dia lá que é gratuito. Se por acaso você estiver lá naquele dia, você vai ao museu. Se não tiver, é sempre pago. Não é? Então, a maioria é gratuito. Né? E a gente ter acesso a isso. Além disso, principalmente aqueles próximos das unidades escolares. Né? Por exemplo, aqui a Casa de Cultura de Nova Iguaçu, ela propõe eventos maravilhosos. Tem de teatro, de cinema, exposições. Claro, a gente pode questionar e tal, mas tem o trabalho de levar os alunos lá, é um espaço que eles precisam frequentar, porque é um espaço deles. Então, levar eles para lá e fazer essa troca, depois levar para a escola aquilo que foi visto lá e discutir, se possível, algum artista que esteja lá e que possa ir falar sobre o trabalho dele na escola. Então, o professor, além desse produtor de arte, ele tem que ser um consumidor de arte, estar frequentando as galerias, os museus, os espaços culturais e arrastar o aluno nessa experienciação também. E escolher obras que possam ser estudadas na sala de aula, obras ali próximas dele, de gente que está produzindo no seu território. Né? Vamos esquecer. Claro que não é ignorar o que foi produzido na história da arte, não. Eu não prego isso, mas a gente tem que... É quase primordial a gente discutir o que está no nosso território, e daí partir para outros territórios. Né? Seria um caminho inverso do que a gente faz, que a gente fazia. Eu acho que o professor deve manter a sua autonomia de organização em sala de aula, no seu espaço. Então, e quanto maior essa autonomia, mais vai ser essa interação afetiva de você com o aluno. Isso é importantíssimo. Né? Na sua sala,
você comanda, você tem todo o direito, ninguém pode intervir ali no seu espaço, que aí a gente acaba não respeitando o território dos outros, né? Se ninguém respeita o nosso. Né? E depois trabalhar em equipe, né? Trabalhar com as equipes. Eu sempre tive eu tinha uma dificuldade tremenda, eu não sei se estou no caminho certo, se não estou, preciso do coletivo. Então, por isso que eu fazia projetos, sempre fazia projeto e convidava todo mundo. Só não participava quem eu me sentia mais seguro, a coisa fluía, e o projeto normalmente era positivo no final. Era uma coisa fantástica, uma coisa boa demais, e todo mundo estava integrado e todo mundo participando. Então, o professor deve trabalhar para essa equipe de 100 da unidade, colocar os seus projetos e periodicamente expô-los, falar deles, e dos seus objetivos e os resultados alcançados. E uma coisa muito importante também, que é documentar tudo o que produzir. Hoje é muito fácil. Você tem o celular, faz foto, faz vídeo, tudo isso. Documento, porque eu, por exemplo, tenho pouquíssima coisa para apresentar, porque não documentei. Uma coisa ou outra que eu acabei guardando e eu pude apresentar aqui. Basicamente seria isso. Agora eu gostaria de poder responder alguma coisa, alguma questão aí que vocês colocassem. Eu acho que nós temos alguns minutos ainda, né? Meia hora que nós temos, hein, Fabiane? Oi, professor. Hein, querida? Temos meia hora ainda? Temos, sim, 30 minutos. Então, Robson então levantou a mão, acho que ele quer falar alguma vamos coisa. Lá. Robson, pode falar. Agora é hora da gente conversar. Carlos Urso, boa noite. Aqui é Robson Lui. Boa noite, meu querido. Que bom tê-lo presente aqui. Nossa, estou completamente encantado com a sua aula, a sua palestra. Que bom, que bom. Eu tenho uma pergunta que é o seguinte: como é que você trabalhou a questão da fotografia da região onde eles moravam? Como é que eles fizeram isso numa área de risco? Como é que eu já pensei em fazer, já até tentei conseguir fazer algumas vezes esse trabalho de pedir para eles fotografarem o caminho deles, mas dependendo do local, às vezes fica uma coisa meio estranha, o movimento começa a achar que o professor está querendo, a escola está querendo rastrear alguma coisa. Como é que você não teve problema com esse tipo de coisa? É verdade. Isso aí que você está colocando é a realidade e ela deve ser discutida, inclusive, na escola. Agora, eu acho que hoje é pior do que quando eu trabalhava. Mas quando eu trabalhava, a diretora quem trabalhava na escola, os funcionários da escola, da limpeza, da portaria, eram todos da comunidade. Então, eles faziam o correio do pessoal do movimento com... A gente falava, pode subir... Nós fomos fazer quando ganhamos o prêmio, veio uma equipe filmar lá de São Paulo. Aí a gente falou, entregou, a diretora avisou, ele só não pode filmar tal coisa, tal casa, não pode, sabe? Eles deram as coordenadas e nós fizemos. Isso é importante você discutir com o aluno, até essa impossibilidade é importante, para eles verem como eles sofrem por todos os lados, né? Esse cerceamento eu não teria uma solução para hoje, porque eu não sei como é que é hoje, né? Mas eu tinha essa cobertura da minha diretora. Ela tinha total, qualquer coisa ligava. Eu nunca vi nada de... Claro, aula à noite, tinha que subir com os faróis baixos e a luz interna acesa. Não podia usar roupa vermelha nem ter carro vermelho. Você entende por quê? Né? Tinha essas limitações, mas era fácil de ser contornado. Eu acho que hoje a situação é muito pior. Mas aí você pode determinar um outro território. Eles podem dizer qual o território que eles poderiam trabalhar. Trabalhar com alguma praça em frente à escola. Eu acho que hoje é até mais comum se utilizar a câmera e tirar foto. Eu imagino que talvez na época que você trabalhou isso fosse uma coisa muito estranha na região, entendeu? Na área. Eu acho que hoje seria mais aceitável, mas mesmo assim, às vezes eles mesmos trazem esse questionamento. Professor, mas por que o senhor quer saber da minha casa, quer saber de onde eu moro? Sim. Mas por isso que eu fiz na rua, porque a rua é sempre melhor, né? É o espaço da rua que você
vai fotografar. Eu não teria uma forma, mas isso tinha que ser discutido. Isso tem que ser... porque o trabalho isso o diálogo, né, com o aluno e a dialética. Você pôr o dedo à ferida é essa. Olha, eu não posso... E como a gente vai evidenciar isso? Ó? Eu vivo ocupado, eu não posso fotografar qualquer coisa. Como é que a gente pode resolver? Talvez o aluno traga a solução. Agora, ele tem que saber como você vai utilizar aquilo. Por que você está fazendo aquilo? Até para ele levar. Se ele levar, leva. Não, é um projeto aqui, tal, de arte postal, e a gente vai botar no site aí e tal, e saber o que é, que não é nada ilegal. Mas realmente eu acho que hoje é muito mais perigoso. Fala, querido. Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho, aproveitar. Você falou que eu vi o seu trabalho com história em quadrinho e eu fiquei muito impressionado com a qualidade da linguagem. Eu já trabalhei algumas vezes com história em quadrinho e é muito difícil para mim passar para eles as noções de planos e perspectivas. Como é que você conseguiu fazer aquilo tão bem definido? Você trabalhou o roteiro da história com eles e passou para eles essa preocupação de que os quadrinhos não podem ser todos iguais? Sim, a gente fez uma oficina mesmo de quadrinhos. E às vezes eu era arbitrário, só isso tá uma droga, cara. Não vou, isso aí não perde teu tempo com isso não. Refaz tudo isso. Agora, era uma 8ª série, eles já tinham uma maturidade, e seria o 9º ano hoje, né? E eles também tinham muito acesso ao quadrinho e eram meninos que gostavam de desenhar. Então, que eu deixei assim, eles à vontade. Quem é que vai ser da equipe de construir o texto, que vai pesquisar nos livros de história? Era o livro de história que eles usavam, e tinha a cobertura da professora de história. Então, às vezes, eu dava um toque. Mas não foi preciso muita coisa, não. Eles já tinham uma experiência de desenho, tinha imagens do livro, algumas imagens eles repetiam. Um menino até criou, quem conta a história é um papagaio, que o menino, ninguém falou disso, e ele trouxe, professor, vai ser muito tímido, né? Eu posso botar esse personagem aqui que está contando a história, que é Brasil? Claro, quer dizer, eles mesmos vão montar uma coisa muito melhor do que aquilo que você propôs. Se liberar essa coisa e conversar. Agora, a gente tinha problema até com outros professores, porque avançava no tempo, desenhando, era muito melhor do que para uma aula de matemática, ele ficava ali, né? Tem que estar atento a isso tudo. Mas se você, mesmo o que eles produzirem é importante, mesmo que eles produzam assim meio que não alcance aquilo que você deseja em termos de perspectiva, o que você vê, meus desejos que eles fizeram é meio chapado também, tá? Mas a potência deles está ali, a expressividade deles está ali. Isso é gratificante, cara, não tem nada que pague isso aí. E no futuro eles ficam maravilhados. Eu encontrei um deles aí, do que desenhou essa capa aí, ele é oficial acho que da aeronáutica. Aí ele me encontrou na internet, aí no Facebook, veio falar comigo, assim, maravilhado, que bom, que o senhor lembra dele, pensa que a gente esquece, né? O senhor lembra que a gente fez isso assim? Eu lembro, eu tenho até o livro aqui e tal. Quer dizer, isso, ele não trabalha com isso, ele é um militar, mas traz isso dentro dele, esse momento de, entre aspas, glória, em que ele observou da própria personalidade, da própria capacidade. Eu acho que você acaba conseguindo. Agora, tem que ter essa discussão, tem que ter o espaço, tem que ter uma direção que apoie, que eu também encontrei direções que eram complicadas. Não sei como está hoje, mas tinha direções complicadas. Quer dizer que eu sujei a sala toda de papel. Porque uma vez eu fiz não tem cobogó? Os cobogós, eu fiz, trabalhando desenho geométrico, eu resolvi fazer um grande painel desse papel transparente. E era no cobogó. Então eu ensinei escala, tudo aquilo aí fizeram um sorteio e um deles ganhou para a gente fazer. A gente tinha que fazer quadradinho por quadradinho na cor para poder colocar ali. Pô, isso sujava a sala toda, realmente, para cortar. Aí a diretora veio reclamar, disse, olha, isso aqui é um trabalho de arte, deixa a vassoura aí que no final eu varro a sala. Mas eu não vou interromper os alunos. A sala ficou muito abafada, a gente até soube para que serviu o cobogó, né? Para radiar. Ficou um horror, mas ficou lindo com esse papel celofane, uns quadradinhos que eles colaram na parede. No próprio cobogó, para tirar depois, foi um inferno.
Mas eu fiz, ficou lindo o mural, de concepção de mural, concepção de vitral. Olha só o que você pode, de geometria, porque tem esse negócio de figurativo não ia ser legal, então geométrico. Eles votaram qual era o melhor, então ter essa hombridade de escolha. Não, o meu tá bom, mas eu não vou votar no meu, vou votar no ele. E ia várias votações, aquilo levava meses até sair o resultado. Mas tinha isso, tinha professor, ah, o senhor está sujando. Quer dizer, uma falta de compreensão, né, também do que a gente. Mas a gente tem que enfrentar isso. Tem que enfrentar e vamos em frente. Vou fazer, não adianta me barrar. Valeu, Luiz. Gostei dessas intervenções. Muito bom. Professor, com licença. Sim, querida. Toda. Eu, Fabiane. Pessoal, coloquei a lista de presença aí, o link, né, da lista de presença para vocês preencherem. Antes que a gente esvazie a sala, tem uma pergunta também da Raquel, ela levantou a mão. Eu queria ver se a gente consegue tirar um print da tela, se eu consigo tirar um print. Quem puder abrir a câmera, né, para ficar uma fotinho bonitinha. Nelly, faz um joinha aí, ó. Quem puder, né? Eu sei que tem gente já deitada, descabelada, enfim, mas quem puder, que eu vou tirar um print aqui. Ficarmos bem bonitinhas. Vamos lá, professor? Tá fazendo aí a mãozinha, vamos lá. 1, 2, 3. Peraí, Alberto entrou aqui com a mensagem. 1, 2, 3 e... Sorriso. Já. Vou pedir para ela postar depois lá para vocês também, o print. Eu acho que outras telas também, porque numa telazinha só aparece alguns. Então, tem... São acho que quase 40 pessoas, aqui. Que para mim aparece 52 pessoas. Tem bastante gente, Camila. Aula fantástica. Raquel, você tinha levantado a mão. Fala, Raquel. Não, eu não vou ligar a câmera porque o meu celular está descarregando e eu estou aqui com muito pouco fio, né? Então estou segurando ele aqui na mão para não descarregar. Tá bom, Raquel, estamos te ouvindo bem. É só para agradecer mesmo, dizer que eu gostei muito da fala, foi muito necessária para mim, né? Teve algo que ele colocou sobre o lugar de fala e sobre essa questão de fortalecer o coletivo. E uma das coisas que eu tenho pensado muito nesse período de aula remota é porque a gente acaba dando aula para a família, né? A gente não está dando aula para o aluno, a gente está dando aula para a mãe, para o pai. E quando eu percebi que isso estava acontecendo, eu comecei a mudar um pouco a dinâmica das aulas, porque eu tinha que meio que convencer a família, né? E nessa questão toda, a família entrou nesse processo. E uma das coisas que eu comecei a ter é dar esse lugar de fala, né, para as famílias, para as mães, né, para os pais. Ótimo. E é muito interessante que, mesmo a gente é professor de escola pública, de Baixada Fluminense, mas a gente também acaba reproduzindo um pouco essa questão da hierarquização, né? E como as famílias são muito simples, muitas vezes a gente ignora um pouco, né, a fala dessas pessoas. E eu comecei a pensar sobre isso, né? De direcionar a aula um pouco para essas famílias e também dar a oportunidade deles se colocarem. E tem sido muito enriquecedor que tem pai que fala assim, essa aula foi para mim. Que bonito. E a necessidade, né, que essas pessoas têm de serem ouvidas, né, de terem as suas falas respeitadas. Então, assim, e essa questão de fortalecer o coletivo, porque quando essa família ela compreende esse processo educativo e ela valoriza isso, né, eu percebo que as famílias que estão participando, estão envolvidas, a criança é muito mais atuante, a criança ela é muito mais produtiva, e a gente, assim, mesmo com essa questão de aula remota, a gente está tendo muito resultado com essas famílias que estão envolvidas nesse processo. Então, é isso que você falou, como não é algo muito comum, muitas vezes essas pessoas chegavam na escola e elas não eram tão... não tinham muita voz, né? Por serem pessoas muito simples, de baixa escolaridade, aquela coisa toda. Mas, assim, isso que você falou, para mim, foi muito confortante, né? Porque, às vezes, é algo que a gente faz de forma intuitiva e que
com a sua fala, eu vejo, é como se você estivesse legitimando algo que tenha sido feito. Que bom, E eu acho que perfeito, que a bom. ideia é realmente fortalecer isso, porque o nosso coletivo não é só o professor, o diretor, o coordenador, o colega, mas o nosso coletivo também é o nosso aluno e essa família também, entendeu? Perfeito. Até quando a gente Isso, pensa em sociedade e na comunidade que a gente está inserido, entendeu? Então, eu queria agradecer, tá perfeito. bom? Que bom. Essa dificuldade que a pessoa tem, a pessoa humilde, de chegar num espaço, é porque os territórios, eles também são opressores. Eu conto sempre essa história, um aluno, a gente foi com um grupo, já ensino médio, era ensino médio na ocasião, no Centro Cultural do Correio, e o menino, assim, no final, o menino falou assim para mim, professor, eu me sinto tão bem nesses espaços. Olha que coisa bonita. Ele teve essa oportunidade que eu levei, porque normalmente ele não entraria, porque ele acha que aquilo não é para ele. Teve um outro professor que teve uma experiência fantástica no Banco do Brasil. Primeiro ele não queria entrar porque não era espaço dele. Quando ele entrou, ele falou assim, Deus, aquela rotunda, Deus, que realmente parece uma igreja, né? E aquilo não é o meu espaço, ele acha que não é. O território pode ser opressor. E a escola também pode ser um território opressor para o pai e para a mãe, porque ele não tem escolaridade, ele não estudou, ele teve uma relação traumática com esse espaço. Aí ele fica assim, não, você está na casa dele. Aí ele pode falar com você. Isso é muito bonito. Parabéns. Continue assim, que isso aqui, o certo é esse. É o que a gente vai deixar, o nosso legado é esse. A professora me ouviu e ele se Tá sente bom, feliz. Parabéns. obrigada. Quem mais? Mais alguma questão? Eu corri muito. Mais alguém quer falar? Não vi nenhuma mãozinha levantada aqui, não. Mais alguém quer abrir o microfone e falar? Então, aí pelo meu nome, você procurando aí na internet, você vai acabar encontrando várias coisas. De trabalhos que eu fiz, de trabalhos que eu participei, de gravações que foram feitas. Você encontra e fica sabendo um pouco mais do que eu produzi. Se alguém quiser, em particular, algum projeto, alguma coisa dessa, eu também estou aqui para isso. Você quer trabalhar com um projeto de arte postal, como é que você fez? Aí eu mando a pessoa todo o projeto prontinho, com as justificativas, com as metas, tudo direitinho. É claro que o mundo hoje é diferente, aí você vai adaptar ao teu. E isso é importante, essa colaboração, essa troca. Porque eu não tenho mais nada para fazer, a não ser pessoal, né? A minha vida pessoal, mas eu tenho essa bagagem. Então, é uma felicidade poder estar presente aqui com vocês e passar o que eu acumulei durante esses anos todos. Isso é muito bom. Professor, o Rafael está perguntando qual o seu e-mail. Se o senhor pode disponibilizar. Posso. Eu posso ser assim, verbal? Carlos, Pode. Eu vou tentar digitar aqui. Carlos, ZURCK, sim, @yahoo.com.br. Carlos O meu nome, carlosurk@yahoo. Coloquei aí no chat para vocês. Isso, perfeito, perfeito. Aí pode se comunicar e a gente já começa a praticar essa coisa do coletivo. Tá ótimo. Carla, você tá pedindo para enviar o material por e-mail ou pelo WhatsApp? Eu vou verificar se eles conseguem enviar para vocês pelo WhatsApp, tá? Vou verificar. Tá, porque a gente tem uma comunidade lá no Sim, WhatsApp, né? Também pode ser. Se Uhum. for assim, link de alguma coisa, a gente pode mandar por lá. Sim, sim. Mas o e-mail sempre é melhor. A gente verifica essa possibilidade, né, professor, para estar postando para eles. Isso. Quem mais? Suzana, chama a gente no WhatsApp da casa do professor. Vou postar aqui o número no chat. Você manda um oi lá. Só que eu não sei de cabeça. Estou vendo aqui o número para poder postar.
aí para vocês. 99149 21. Postei aí o número do WhatsApp da casa do professor, tá? Fantástico. Nelia, levantou a mão. É só porque eu acabei não falando sobre isso. Fala, Nelia. Professor, eu fico assim, eu trabalhei numa escola de educação infantil e trabalho em Nova Iguaçu da educação infantil ao 5º ano, né, como professora da educação especial. E eu sinto muita falta, né, de políticas públicas no município para que a gente tenha artes visuais desde a primeira infância. Perfeito. Sabe? É um movimento que precisa ser feito, porque isso, sendo construído desde a primeira infância, faz uma diferença imensa. Perfeito. As crianças refletem sobre o mundo delas, refletem sobre o espaço delas, constroem artes a partir da dinâmica do que elas veem no espaço, da cultura delas. Então, a gente tem muito a apresentar, né? E a gente apresentava, nessa escola onde eu trabalhava, para elas, mas elas apresentavam para a gente uma cultura tão rica que a gente... Isso. Nessa outra escola, a gente conseguiu construir uma comunidade a partir da concepção de uma criança. Nós fizemos uma comunidade toda de papelão. Que legal. Sabe? Que lindo, então, bonito. é possível, sabe? A gente pensa em artes a partir da primeira infância. Isso você é verdade, porque faz parte do desenvolvimento do ser humano nessa faixa etária, a arte. O que ele produz, e ele repete um homem antropológico. Ele primeiro desenha, para depois chegar às letras, que é um desenho também. Então, isso tudo tem que ser respeitado e obedece o desenvolvimento de cada um. Então, tem que ser observado, tem que ter esse cuidado e como é pessoal, também ter esse encaminhamento e oferecer o material, oferecer coisas. Isso é muito importante o que você está dizendo. Porque quanto mais cedo começar, melhor ele vai ser nessa percepção do mundo, que ali ele está tentando perceber o mundo e expressa essa percepção que ele teve, né? E ter o cuidado também de analisar isso, né? Porque às vezes a mãe não sabe, aí, pai, que desenho é esse, que coisa feia. Eu já vi professora falando coisas horríveis, tive que falar com ela, não dá para... você seleciona, eu não vou selecionar nada, tudo que está aí para mim é importante e é bonito. Como vou selecionar? Uma professora da sala de leitura falou isso para mim. Aí eu acabava gostando muito mais daqueles que ela desgostava, que eram muito mais expressivos, eram mais potentes, que ele colocava ali o risco dele com emoção, estava tudo ali. E isso deve ser levado em consideração, observado, analisado, estudado. Tem vários. O Arno fez um levantamento sobre esse projeto gráfico, tem livros aí que fala disso. Como é que a criança vai desenvolvendo o grafismo dele, que é muito importante essa coordenação motora. Muito bem observado por você, gostei de saber disso. E essa construção da comunidade foi muito bonita. Hein? Professor, sim, uma querido. outra coisa, deixa eu ver aqui, a Andréia, Vitorino, falou, seria ótimo receber o material com certificado. Andréia, deixa eu te explicar também para os demais aqui essa situação. Na verdade, eu sou a pessoa responsável lá na casa do professor por esse envio dos certificados, né, a confecção e o envio dos certificados. E, assim, a gente fica com um volume muito grande, né, de envios. A gente arrumou eu pesquisando na internet, consegui um jeito de enviar isso via mala direta, o que facilita bastante, né? Ao invés de enviar 3.000 certificados, por exemplo, manualmente, facilita, porque o próprio sistema vai enviando. Então, quando a gente tem que anexar um outro arquivo, isso tem que ser feito de forma manual, ao invés de pegar a tabela, quando é mala direta, né, e ele mesmo fica enviando. Então, assim, esse envio de forma manual, para o volume que a gente tem de certificados, fica muito inviável, muito difícil, tá?
eu vou ver se eles conseguem postar lá no grupo, professor, o material, que aí facilita nessa questão do envio do certificado posteriormente. Tá, Andréia? Aí você me perdoe. Professor, quer finalizar, então? Suas considerações finais? Ótimo. Eu queria agradecer a oportunidade. Como eu disse, eu hoje sou um aposentado, mas cheio de história, cheio de ideias, cheio de perspectivas ainda. E estar aqui passando toda essa experiência, que não é grande coisa, mas já é alguma coisa, porque experiência é meio bobagem isso, né? Mas a gente acaba adquirindo. Eu não tenho... É uma situação assim de honra. Eu estou honrado de estar aqui, uma honra imerecida de estar aqui podendo passar essa minha experiência e fazer esse inventário de coisas que eu fiz durante esses anos todos. Eu fui muito feliz fazendo essas coisas, como sou feliz nesse momento aqui de estar com vocês. E a luta que a gente tem para avançar e saber que eu estou participando também dessa luta que vocês estão tendo aí à frente. E seria isso. Agradeço a presença de todos. Foi muito bonito, a turma estava lotada. E eu gosto de público. Professor, muito bom, muito bom. Ficamos aí com 63 participantes, né, do início ao fim. Agora algumas pessoas tiveram que sair, estamos com 40, mas ainda assim é um público bastante interessado, né, no assunto, e a gente atingir esse quantitativo, né, à noite, num dia de semana, é um pessoal que a gente também tem que agradecer bastante, né, pela disponibilidade, pela parceria, pela participação, tá? Eu agradeço muito ao senhor, agradeço aos demais colegas aqui presentes, tá? Obrigada mesmo. E que vocês tenham aí uma boa noite. Foi muito rico, tá, professor? De verdade. Até para mim, assim, que não sou envolvida diretamente com arte, fiquei aqui encantada, prestando atenção, aprendendo. Essas experiências são muito importantes, né? Essa questão prática, quando traz, né, essa coisa mais prática, todos acabam gostando muito mais. Tá? Que vocês tenham uma ótima noite. Professor, tudo de bom para o senhor. Boa noite para todos vocês, tá? Tudo bom também. Não encerra aqui, vocês estão com o meu e-mail. Com certeza, com certeza. Vou parar aqui a gravação agora, tá, gente? Ótimo. Boa noite, um abraço. Boa noite. Paz e bem, saúde.